primeira EBD de 2024. Deus esteja nos abençoando, nos orientando. Vamos orar? Querido e amado Pai, obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui em Tua presença. Senhor, nós estamos aqui hoje para estudarmos, para aprendermos mais da Tua palavra. Senhor, toma cada um para suas mãos. Ó Deus, que a cada dia tenhamos mais interesse em estudar a Bíblia, que toda a igreja possa estar participando dessa grande escola, Senhor Deus. Abençoa cada professor, abençoa cada classe, cada irmão, aqueles que não puderam estar aqui, que tu conheces, que somos e tu sabes. Ó Deus, nós te agradecemos que podemos estar aqui e estar diante de ti. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa oração, que é de coração, Senhor. E o Senhor esteja em todo o tempo à frente de tudo que estivermos fazendo. Não somos nada sem sua direção. Não somos nada, Senhor Deus, sem a sua permissão. Obrigado, meu Deus, por tudo. Amém. É tempo de festa, é tempo de louvor, é tempo de alegria. É assim que nós vamos começar o nosso dia. Espantar aquele soninho que ainda está ali, querendo atrapalhar, né? Eu brinquei agora com o Noah lá atrás, o olhinho está caidinho, né, irmão? Um soninho, espantar um soninho, aquele cansaço, que não adianta, a gente tem mesmo. Estava ali conversando com a irmã Dilene antes de começar o culto. A gente está num corre-corre tão grande que a gente parece que nem vê assim. Virou um ano e começou janeiro, não, parece que está tudo uma coisa só, né? A gente vai naquele pique. Mas mesmo assim, acordar, estar aqui, poder estar na presença de Deus, é motivo de muita alegria. Quantos gostariam de estar fazendo isso? Quantos gostariam de estar participando, não é? Então vamos cantar, irmãos, porque esse é o tempo de festa, é tempo de louvor, é tempo de celebrar o primeiro amor, aquele amor que não nos abandona, nosso Deus, amém? Esse é o tempo de louvor.
queda atrapalha um pouquinho ali. Estamos de pé. E a gente está num outro computador. Sei se conseguiu aí. Problemas técnicos é normal. Eu sempre falo, porque eu sei que muitos têm o seu celularzinho aí. Se você quiser, gente, olha, só ir lá e colocar, bota no senhor Google lá, estamos de pé, que você vai achar a letrinha, e às vezes, até por visão mesmo, né? Alguns irmãos já falam, não consigo enxergar. Pega o seu aparelhinho e faça um bom uso. Às vezes eu te reclamo do celular, mas consegue aí, ó, estamos de pé. Letra, isso aí. Pressionados, mas não, é isso aí, ó, como vivendo. Às vezes vem expressões, isso aí, a gente está vivendo aí, acontece muito no louvor, seja quem estiver na direção, a gente fala assim, meu Deus, eu estou tudo errado, mas errado conforme o nosso pensamento, né? Do jeito que Deus está permitindo, e assim a gente não vai deixar de cantar, não vai deixar de louvar, amém? Vamos lá, vamos cantar?
Bom dia, queridos e amados irmãos, graça e paz. Amém. Coisa boa, né? Estarmos reunidos, adorando, exaltando ao nosso Deus. Queridos, eu quero agradecer e louvar ao Senhor pela vida de cada um de vocês que estão aqui nesta manhã, querido. É nosso primeiro domingo, né, desse ano maravilhoso que o Senhor nos reservou, e iremos viver grandes coisas que o Senhor irá fazer em nossa vida, através da nossa vida, em nossas famílias, nessa igreja e nesse bairro. Eu creio, você crê? Eu acho que não, mas eu vou tentar de novo, né? É um ano maravilhoso, é um ano que o Senhor irá derramar a graça abundante sobre a nossa vida, e que o Senhor irá fazer grandes coisas através da nossa vida, em nossa família, em nossa igreja e também neste bairro. Você crê? Amém. Sim, agora estamos unidos, né, pela mesma crença, unidos pela mesma fé, em nome de Jesus Cristo. Queridos, eu quero agradecer a presença dos nossos irmãos que estão nos visitando. Eu quero destacar aqui a visita dos nossos queridos irmãos diáconos, que é irmão da irmã da Penha, estamos visitando nesta manhã. São membros aí da igreja do Porto da Madame, pastor Francisco Batista Neto, um querido, meu amado pastor. Sejam muito bem-vindos a esta casa, sejam muito bem-vindos à nossa igreja, que Jesus nos abençoe grandemente. Tá, queridos? Irmãos, só alguns avisos rapidamente para você entender o que vai acontecer hoje. Conversando com uma liderança da Escola da Vida Dominical, ficou decidido, por alguns irmãos pedirem para que acontecesse pelo menos um resumo das lições, das últimas lições do ano passado, a qual não fizemos por conta do Natal e Ano Novo. Então hoje, pela manhã, estaremos fazendo assim um resumão, falando um pouquinho sobre a continuação, a parte final, a lição 12, a lição 13, e aí fazer alguns apontamentos sobre isso. Pastor, vai ser uma classe única, vai ser uma classe única. Só que, por conta de ser uma classe única, nós iremos fazer algumas adaptações, porque aí nos permite realizar isso. Domingo que vem, não, domingo que vem é normal, vocês já estão com a sua revista, e aí os professores estarão assumindo a palavra no próximo domingo, de maneira como acontece todo domingo. Irão acontecer outras mudanças na nova EBD, na nova escola que está surgindo, e ao longo do tempo, ao longo desse ano, você irá saber algumas dessas mudanças. Mudanças assim para melhorar, mudanças que eu tenho certeza que irão agradar a todos os irmãos, porque
só vem para somar, né? Fizemos alguns apontamentos, né? E não somente a reunião da liderança da escola bíblica, mas todas as reuniões foram maravilhosas. Eu não chamo de reunião, eu chamo de encontro, porque são encontros para buscar a excelência de servir ao Senhor. E esse é o nosso desejo, né? Servirmos ao Senhor com mais e mais excelência. Só para você estar ligado, para você não perder, já estou dando aviso, logo mais à noite. Irmãos, você não pode perder. Eu não sei como você vai se organizar, como vai ser o seu dia, mas eu tenho certeza de uma coisa: você precisa estar aqui nessa noite. Nós iremos começar uma série de mensagens tremenda, chamada Direção Divina. É baseada no livro do pastor Greg Michel, um dos pastores, né, que tem um avivalista, que tem rodado ao mundo, né, ganhando muitas almas para Jesus. E ele fala sobre 7 decisões nossas. E é interessante que ele não vai trazer as decisões mais importantes da nossa vida, porque essa já tomamos, de servir a Jesus Cristo, de fazer parte de uma família. Mas ele vai falar sobre decisões nossas do cotidiano, que mudam a história da nossa vida, que dão um novo direcionamento para o nosso caminhar. Então, por isso, a gente não poderíamos começar melhor esse ano, a não ser pedindo a direção divina do Senhor, a direção divina do Espírito Santo para as nossas decisões do cotidiano, para as nossas decisões diárias. E essa série de mensagens vai falar sobre isso. Então, querido, não perco nenhuma dessas mensagens, das 7 mensagens que serão ministradas aqui a partir de hoje, e elas serão subsequentes na quarta, no próximo domingo, na outra quarta e assim por diante. Não perca, querido, porque tenho certeza que assim como eu fui tremendamente impactado, você também será tremendamente impactado. Eu vou pedir minha esposa, está aí o livro, minha amiga. É o que eu esqueci de fazer? Por favor, já que ele está em momento de aviso, vou aproveitar e terminar de dar a ordem dos avisos. Queridos, esse esse é o livro Experiências com Deus, é um livro de devocional lindo, capalucho, maravilhoso. É aquelas devocionais que eu tenho colocado todos os dias pela manhã, elas estão escritas aqui nesse livro. Tem lugar para você escrever, fazer as suas anotações, meditar. O livro foi escrito pelos pastores Richards e Henry Brequeiro. São pastores conhecidos nossos, conhecidos porque já estudamos a escola bíblica dominical. Um dos seus livros que é Conhecer Deus fazendo a sua vontade. Esse devocional impactou a igreja americana. A igreja americana foi tremendamente impactada por esse devocional diário. E aqui também nesse livro você vai ter a oportunidade de ler a Bíblia toda em um ano, porque no rodapé está ali, né, a sugestão da leitura bíblica e ela é sequencial. Então você que nunca leu a Bíblia em um ano, no outro, um pouco mais, um pouco menos, não sei, você vai ter essa oportunidade. Por que eu estou trazendo esse livro? Eu vou colocar todos os dias no grupo do WhatsApp da igreja. Essa devocional. Mas alguns irmãos perguntaram, pastor, eu gostaria de ter esse livro comigo. Então nós iremos fazer esse livro. Se você, meu irmão, desejar e puder, adquira esse livro. Já temos cerca de 10 irmãos que pediram. Hoje pela manhã a cotação dele estava R$ 54,80. Esse livro devocional. Não é um gasto, é um investimento na sua vida cristã, na sua vida. Pastor, o que é devocional, pastor? Aquele momento seu com Deus diário. E o livro, o que ele faz? Te inspira nesse momento, te direciona nesse momento. Sabe quando você ainda está aprendendo a orar ou não sabe muitas vezes como orar de forma objetiva e intencional? A devocional, ela te ensina isso. A devocional de ontem falou sobre um vaso, com o barro nas mãos do oleiro, nosso Senhor Jesus Cristo. E como foi tremendo, se colocar nas mãos do Senhor como instrumento. Ao final, certamente nós iremos orar: Senhor, eu quero ser barro nas suas mãos, eu quero ser instrumento nas suas mãos. E aí Deus vai moldando o nosso caráter,
nós iremos formar nossa maturidade cristã direcionada a Deus e assim sendo edificada e a igreja edificada. Se você quiser, eu vou fazer o seguinte: a minha esposa, você vai dar um nome para ela, dizendo: eu quero esse livro, ao final do culto, e a gente vai estar fazendo a encomenda. Meu amor, por favor. Te amo também, meu amigo. Você não precisa responder assim, né? Quando os caras viram a boca. O que dá para saber na 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 2? Gente, olha, só para vocês entenderem como vai funcionar nessa manhã. Ninguém vai embora. Nós teremos agora aproximadamente 20 minutos do resumo da primeira lição, da lição de número 12 do ano passado, do último trimestre. E aí, o que vai acontecer depois, pastor? O que vai acontecer depois? Vai ter um coffee break, tá? Vai ter um café, um pingado, tá? Você vai poder sair, vai ter rosquinha, não? Tem rosquinha, né? Tem biscoito, né? Então, vai ter uma rosquinha, uma bolacha, um biscoitinho para você, né? Você vai aqui, vai estar tudo preparado aqui do lado, você vai ali, vai tomar um cafezinho, vai beber uma água, vai no banheiro, você vai retornar. Nós iremos dar início à segunda parte do nosso culto dessa manhã, que vai ser o resumo da lição do número 13. Então vai funcionar dessa maneira, para que você também não possa ficar cansado e que você, se tiver vontade de ir no banheiro, vai segurar um pouquinho e você só vai no banheiro no momento do intervalo. Pastor, todo domingo vai ter um coffee break? Vai depender dos irmãos. Se os irmãos quiserem, nós teremos, e se os irmãos também forem assíduos, no período de tempo que nós iremos utilizar nesse coffee break. É algo que eu gosto muito. É algo que foi introduzido lá na antiga igreja, a qual pastoreei. Lá tínhamos a EBD, que acontecia de 9 às 10, de 10 a 10 e 15. Todo domingo, o ano inteiro, tinha 15 minutos de café. Pastor, era o café da comunhão? Não, o café da comunhão é algo maior. O café, bolacha, biscoito, requeijão, pão doce, tinha irmãos que fazia pão de lá na igreja, tinha irmãos que fazia bolo, e tinha 15 minutinhos que você ali confraternizava, tomava, e servia esses 15 minutos para o louvor acertar aquele tempo, e depois a gente começava o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Pastor, a gente pode fazer isso aqui? Podemos. Há possibilidade. É algo maravilhoso. Vai depender dos irmãos. Tá bom, querido? 2 Coríntios, capítulo 7, verso de número 2. Daqui a pouquinho nós teremos um momento também de oração e estaremos orando pelos enfermos de nossa igreja e também irei trazer notícias do nosso querido irmão Oswaldo. 2 Coríntios 7, capítulo 2 diz assim: Recebei-nos em vossos corações a ninguém, recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Que Deus abençoe sua palavra aí nos nossos corações, querido. A lição de número 12, ela vai tratar ali do verso do capítulo 7 até o capítulo 9. Vai falar sobre reconciliação e oferta. Querido, é interessante que o autor da revista, e aí eu vou falar um pouquinho também sobre o apóstolo Paulo, o escritor dessa carta aos Coríntios. É interessante que o apóstolo Paulo ele está manifestando, ele está abrindo o seu coração. Em outras palavras mais popular, ele está escancarando o seu coração, se derramando de amor pela igreja de Corinto. E é interessante que ele já havia rogado por essa igreja, o seu amor. Ele já havia pedido por essa igreja esse amor. No capítulo 6, ele roga isso para que a igreja também retribua todo o amor que ele estava dedicando a essa igreja. E aí, mais uma vez, ele está pedindo a esses irmãos para que ele possa morar nos corações desses irmãos. Ele está clamando ali por acolhimento.
por amor, para que eles possam se tornar uma unidade. É interessante que a carta de Corinto, em 2 Coríntios, é uma carta onde o apóstolo Paulo está clamando à igreja, para que essa igreja ela se torne uma unidade, e uma unidade em todas as áreas, em todo o tempo. E é interessante que no verso 2, algumas coisas que o apóstolo Paulo, alguma da postura do apóstolo Paulo para essa igreja, ele faz questão de citar isso nessa carta. O que a gente percebe ao olhar para esse verso, onde ele diz que a ninguém ele foi pesado, a ninguém ele destratou, ele está dizendo que olha, eu não agi com injustiça com nenhum de vocês. O que Paulo está dizendo, olha, eu não fui um mercenário. O que Paulo está dizendo é, olha, eu fui para vocês um pastor. Eu não vim aqui para explorar o rebanho de Deus, mas eu vim aqui para pastorear essa igreja. Eu vim aqui para apacentar as ovelhas de Cristo Jesus. E é interessante que você percebe o propósito do apóstolo Paulo em toda a carta, ele diz exatamente isso, é exatamente isso o que aconteceu. Seu propósito não foi explorar aqueles crentes, mas servir a cada um. E como isso, nos dias de hoje, é importante, porque hoje, infelizmente, vivemos um tempo onde existem líderes com segundas intenções que têm usado a casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo, para benefícios seus próprios. E aí, quando eu digo benefícios próprios, é porque ele não tem intenção nenhuma de pastorear ninguém, ele não tem intenção nenhuma de fazer nenhum tipo de investimento no reino, mas a intenção de algum desses líderes é apenas o enriquecimento próprio. E aí a gente precisa ficar muito atento, querido, com tudo aquilo que nós escutamos, com tudo aquilo que nós estamos vendo, porque estamos na era da internet, estamos na era que as informações chegam muito rápido para todos nós, e termos o cuidado de não cairmos nas lábias desses, e vamos falar mais à frente, desses falsos pastores, falsos apóstolos, falsos mestres, e que na verdade eles só usam a palavra de Deus para o enriquecimento próprio. E aí ele está dizendo isso, Paulo começa no capítulo 7 dizendo, olha, eu não corrompi ninguém, eu não fui pesado para vocês, estou aqui, não agi com injustiça com nenhum de vocês. Paulo ele abre o coração dele dizendo, olha, eu não causei mal algum a essa igreja. O que eu ensinei para vocês, ele está dizendo, olha, o meu ensino não trouxe nenhum tipo de imoralidade, mas pelo contrário, o meu ensino combateu a imoralidade. É interessante, querido, que o apóstolo Paulo ele não fazia a menor ideia de que tudo que ele estava escrevendo era algo totalmente inspirado por Deus e que iria ser hoje para nós um manual e iria ser cerca de 2 mil anos, pouco menos de 2 mil anos depois de seus escritos, algo tão atual para os nossos dias hoje. E é interessante que o que a igreja de Corinto viveu é o que a igreja evangélica brasileira mundial também vive nesse tempo e viveu durante todo esse tempo. Por isso, a Bíblia não precisa de nenhum tipo de atualização. Ela, como diz um ditado dito por algum pastor, que eu já não lembro quem foi, que a Bíblia é mais atual que o jornal de... Exatamente, o jornal ainda vai sair e a Bíblia já está mais atualizada que as notícias que irão ser colocadas ali. A partir do verso 5 até o 7, ele vai dizer assim: quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, cumpridos por fora, temores por dentro. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de
de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Querido, que texto maravilhoso, querido. Quando você olha para a profundidade desse texto, querido, é algo que me chama a atenção e nos motiva e nos inspira a ser como Tito na vida das pessoas. Tito chega, querido, e Tito ele traz um consolo restaurador para a vida do apóstolo Paulo. Ele diz: olha, eu estava atribulado, sabe, triste, desanimado, né? Muitas coisas aconteceram na minha vida, mas olha, quando Tito chegou, ele trouxe as notícias boas do que está acontecendo. Porque se você é estudioso da palavra de Deus, 1 Coríntios, você sabe ali todos os relatos de questões disciplinares que aconteciam dentro daquela igreja. A igreja de Corinto era uma igreja carnal, muito carnal, onde se cometiam coisas dentro da igreja que nem no mundo as pessoas que não conhecem a Cristo não têm coragem de fazer, mas dentro da igreja acontecia. E aí quando chega Tito, que ficou lá pastoreando aquela igreja, jovem pastor Tito, e chega assim, quando olha, a igreja mudou. A igreja está com saudade, a igreja todos os seus ensinos, a igreja começou, né, a caminhar através daqueles ensinos. O que você pregou para a igreja entrou no coração da igreja, a igreja continua avançando. Rapaz, isso trouxe um consolo para a vida de Paulo tremendo, onde diz que Tito consola a Paulo. Como é bom, né? Como é bom você receber uma visita e essa visita chegar com boas notícias, né? Como é bom ser portador de boas notícias. A gente sabe que às vezes as notícias podem ser que não sejam tão boas assim, mas o que me chama a atenção, querido, para sermos como Tito nesse momento, uma lição que nós precisamos tirar, querido, é que nós precisamos ser como Tito, agentes de transformação. Eu sou um agente de transformação, você é um agente de transformação. Aonde nós chegarmos, querido, independente daquilo que estejamos vivenciando, nós precisamos entender que aquele ambiente ele pode e deve ser mudado. Por quê? Porque quem chegou ali, querido, é o Filho de Deus. Quem chegou ali é o que irradia a luz de Cristo. Quem chegou naquele lugar é o sal dessa terra. Não somos nós? Amém, querido? Não foi o que Jesus disse? Que nós seremos a luz do mundo, que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal dessa terra. Então, quando chegamos no ambiente e quem possa estar até contaminados por pessimismo, querido, nós chegamos aqui e vamos temperar esse ambiente com boas notícias. E qual é a melhor notícia que nós podemos anunciar ao mundo? O Evangelho, que nada mais é do que boas notícias. É o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então que você, que nós possamos ser agentes de transformações, aquele que vai chegar no ambiente e vai mudar todo aquele ambiente, aquele que, se chegar no ambiente em que existem pessoas precisando de conforto e consolo, você irá confortar e consolar. Se existem pessoas ali que estão passando por grandes dificuldades, desanimadas, você vai ser aquele que vai trazer a alegria de volta para a vida daquela pessoa, querido. Nós precisamos olhar para essa passagem bíblica, querido, e tirar essa lição para as nossas vidas. E entendermos, querido, que Deus, Ele nunca abandonou o seu povo. Paulo, ele disse que estava abatido, estava perplexo, era muito sofrimento, por dentro e por fora, mas Deus envia Tito no momento certo para o apóstolo Paulo, para consolar o apóstolo Paulo. Isso significa que Deus, Ele nunca nos abandona. Deus, Ele não abandona o seu povo, querido. No momento certo, Deus manda livramento, querido. Os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida, querido. Então você possa estar passando por momentos difíceis nesse tempo, por sofrimentos físicos, emocionais, querido. Você talvez esteja passando por dores sim, querido, na sua alma. Entenda uma coisa, querido, um consolo, um socorro do Senhor chegará à nossa casa no momento certo, pois Deus é o Deus que ouve as nossas orações e responde às nossas necessidades. Então você pode estar passando por grandes momentos de tribulações.
saiba que Deus está vendo tudo isso e Ele, querido, se importa com tudo que está acontecendo com você. E no momento certo, o socorro, o consolo, o livramento irá chegar. Amém? A segunda parte da lição, ela vai falar sobre oferta e comunhão, né? Vai falar sobre a oferta de amor. É interessante quando a gente pensa, se você tiver com a sua revista, acho que nem todos estão, mas se você tiver com a sua revista aí, é na página 56. Tá? Duas coisas sobre oferta. Duas coisas para a gente começar. A primeira, nós precisamos evitar. Na verdade, eu vou falar sobre dois extremos que acontecem dentro das igrejas e que precisa ser evitado na igreja. Nós precisamos evitar esconder o falar de ofertas. Pastor, não entendi. Que falar de oferta, falar de dízimo no culto é algo gracioso, maravilhoso. E isso não pode ser aquele momento, sabe, rapidinho. Se você quiser, você aproveita, vai nesse momento e traz aqui o gasofilaço, a sua oferta, seu dízimo, não, querido. Porque quando nós vamos ao gasofilaço, ou quando você faz o seu Pix, aí a sua transferência, quando você traz a sua oferta ao altar do Senhor, querido, aí é resultado da provisão de Deus sobre a sua vida, e você está dizendo: Senhor, obrigado pelo que o Senhor já realizou na minha vida. Então não pode ser um momento comum ou qualquer, ou um momento que vai passar desapercebido, não. Ele precisa sim ter o seu espaço, o seu momento na igreja, porque é um momento de generosidade, é um momento de dizer: Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, porque eu pensei que não iria conseguir pagar aquela conta, eu pensei que essa semana não teria aquele arroz, eu não teria aquele feijão, mas o Senhor entrou com a tua provisão. O Pedro não está dizendo que esse momento, querido, de falarmos da provisão, da generosidade de Deus, da fidelidade, das promessas de Deus sobre a nossa vida, do cuidado do Senhor. Então, querido, ofertas e dízimos, eles precisam ser falados. Tem muita igreja que tem medo de falar sobre isso, tem medo desse tema. Pastor, vai escandalizar os irmãos, porque os irmãos vão pensar o que? A igreja, ela ficou 10 minutos no momento de oferta. Amém, meu irmão? Porque não é pedir o seu dinheiro, é você entregando a provisão que Deus já trouxe sobre a sua vida, e você sendo fiel em gratidão a Deus por aquilo que Deus já fez. Porque você não vai entregar o que Deus vai fazer, você entrega pelo que Ele já fez na sua vida. Sua semana foi de bênção, mesmo com as dificuldades. Então o que a gente tem que fazer aqui no momento da oferta é dizer: Senhor, obrigado por esse mês que o Senhor proveu das contas. Obrigado, Senhor, porque eu cheguei a 2024, 2023 foi difícil, estive no vermelho, pensei que não ia conseguir nem chegar no final do ano, mas o Senhor proveu mais uma vez. Oferta é isso, querido. Então a gente precisa tratar isso na igreja. Pastor, mas eu fico em muitos grupos aí e que ficam pregando prosperidade, né, essas questões todas. Querido, deixa eles. Mas a gente não pode privar o povo dessa igreja de avançar, querido, e não falar sobre esse tema. Nós precisamos falar, porque não é sobre o dinheiro, é sobre fidelidade, é sobre gratidão, é sobre generosidade, é sobre tudo isso. Uma segunda coisa que nós precisamos ter cuidado, é exatamente isso que eu já citei, é a gente não desvirtuar o propósito. O propósito da oferta é desvirtuar esse tema. Ou seja, é fazer ofertas, momento de dízimo de oferta, ou ofertar e dizimar com a motivação errada. Nós precisamos estar na motivação certa. Nunca venha a ofertar ao Senhor, nunca faça isso, querendo batalhar com Deus. Não faça isso. Isso é pecado. Pastor, é pecado? E Deus não está ao seu serviço, mas é que serviço a Ele.
Estou guardando por isso. Não oferte dizendo, Deus, eu vou ofertar para o Senhor fazer isso na minha vida. Como tem alguns grupos que façam, né? Não façam isso. Não façam isso. Tem muitos pregadores, sem escrúpulo algum, que têm desvirtuado esse tema. E muitos pregadores aí também. Eu já vi vendendo a água do Rio Jordão, nem é do Rio Jordão, é a água de prova da casa dele. Água da cidade. Vendendo areia do deserto, não sei de deserto, deve ser deserto da vida dele, porque está seco. Porque a pessoa que faz isso está seco, porque não tem nada de espiritual na vida dele. E ainda diz que essa areia é a areia que Jesus pisou quando andou no deserto para ser tentado. Tá? A gente não pode desvirtuar o tempo, precisamos pegar aquilo que a Bíblia nos ensina. E não podemos também deixar de falar sobre isso. Precisamos sempre. Porque há um céu aberto sobre a nossa vida. Há um céu aberto de provisão chegando na nossa casa. E é interessante que o apóstolo Paulo vai tratar do tema de dízimos e ofertas, falando sobre a proporcionalidade. Onde aquele que pode doar mais, doe mais, onde aquele que tem pouco para doar, não deixe de doar, continue entregando. A oferta e o dízimo são para como Jesus nos ensinou. Então, daquela que Jesus chega na sinagoga, e Jesus ele se senta diante do local que era depositado, e vai chamar de casa de Pilatos, aquele que ele não tinha esse nome. E Jesus senta ali de frente. Jesus sentou de frente para o lugar que era depositado as ofertas. Olha que escândalo. Jesus sentou ali. E Jesus viu. Por que Jesus sentou ali? Jesus sentou naquele lugar, conhecedor e aquele que sonda os corações. Ele queria estar perto daquela viúva quando ela viesse entregar aquilo que era tido. E ele dá uma grande lição para nós. Qual é a grande lição que nós temos disso? Que não existe ninguém no reino de Deus que seja tão pobre que não possa ofertar na casa do Senhor. Isso é uma lição, são princípios. Uma outra lição que Jesus deixa aí para a igreja. A igreja não será sustentada pelos grandes ricos desse mundo, mas a igreja será sustentada pelas viúvas e pelos órfãos, por aqueles que têm dificuldade, mas por aqueles que são fiéis. A igreja é sustentada por isso. É interessante que ainda falando do tema de oferta e dízimo, o capítulo 8 de 2 Coríntios, o capítulo 8, verso de número 1, vai dizer assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. E aí o verso 2, só para complementar: como em muitas provas de tribulações houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Querido, se você pegar o capítulo 8 e aí o 9, você vai perceber que o apóstolo Paulo ele repete uma palavra 6 vezes, falando sobre oferta. E a palavra é graça. É interessante, querido, porque a gente precisa entender isso, que a contribuição cristã, ou seja, era dízimo e oferta, é uma graça de Deus concedida para a igreja. E aí é algo que nós iremos fazer aqui na terra. Só temos a oportunidade de dizimar o Senhor aqui na terra. Quando estivermos no céu não vai ter dízimo, não, querido. Quando estivermos no céu, a nossa vida toda é em sacrifício pela eternidade ao Senhor, como louvor e adoração ao Senhor, querido. Lá não vai ter. Então, meu irmão, meu amado irmão, querido, não fique de fora dessa graça maravilhosa concedida por Deus. Porque Paulo está ensinando, olha, que contribuir, que ofertar é um ato de graça. E Paulo está dando testemunho à igreja de Corinto sobre esse ato de graça. E aí ele usa uma igreja da Macedônia. Sabe qual é a igreja da Macedônia, querido? Pensa na igreja mais pobre que você puder imaginar. É a igreja da Macedônia. Traz na sua
A graça de contribuir para a expansão do reino de Deus. Por isso ele usa 6 vezes a expressão graça. Pastor, o que é graça? Graça é um favor divino, querido. Graça é um favor divino, querido, que a gente não merece, é independente de merecimento humano. A graça em Deus, querido, é a compaixão por aqueles que são indignos, é a compaixão de Deus, pois nós não somos dignos de nada. E aí nós entendemos que a graça de Deus é maravilhosamente gratuita. Ela é gratuita para nós. O que Jesus fez por nós? A não ser. A expressão não é essa. O que Jesus fez por nós? Na cruz do Calvário. Ele se deu como oferta viva por nossos pecados. Jesus, quando estava lá naquela cruz, ele estava sendo oferta para a expiação do pecado da humanidade. Ele era oferta. Então o que Deus fez quando Ele envia Jesus Cristo na terra a morrer naquela cruz do Calvário? Ele estava dando para nós a oferta que iria nos conceder a maior graça de todas, a eternidade com Ele, querido. Então se Deus, querido, Ele enviou Jesus Cristo como oferta, querido, Deus enviou Jesus Cristo. E olha, o texto de Isaías, quando vai falar sobre a crucificação, a morte de Jesus Cristo, vai dizer que agradou, o texto diz isso, agradou a Deus moê-lo. Jesus estava na cruz do Calvário, Deus estava se agradando disso. Por que Deus estava se agradando disso, querido? Porque era uma oferta. Jesus era a oferta, Jesus era a expiação perfeita. E Deus se agradou em enviar essa oferta ao mundo para nos dar a oportunidade de reinar com Ele. Então, querido, contribuir, querido, é algo que Deus está na nossa vida. Dá, como disse a palavra, é melhor do que você vê, querido. E aí é interessante que a igreja de Corinto, querido, ela estava crescendo em muitas áreas, porém era necessário que ela crescesse na área da generosidade. O verso de número 7, capítulo 8, verso de número 7, vai dizer: portanto, assim como em tudo sois abundante na fé, na palavra e na ciência e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. O que o apóstolo Paulo estava dizendo era: olha, vocês já cresceram em muitas coisas, mas é necessário crescer também nessa graça, a graça da generosidade, a graça de ofertar, a graça de participar da bênção que é ajudar uma outra pessoa. E olha como veio assim como uma luva esse estudo na nossa vida. E aí eu vou abrir o coração para vocês, talvez você não saiba. Estamos passando pela maior crise financeira da nossa história, como Igreja Batista Memorial para Cristo. Pastor, estamos em muita crise financeira. O negócio está feio, está fácil. Mas a gente não precisa de dinheiro. Pastor, a gente não precisa de dinheiro? Não. A gente precisa de fé. Pela fé iremos ofertar, pela fé nós iremos caminhar. Pela fé iremos sair dessa situação. Mas é preciso unir a fé da diretoria dessa igreja, da liderança dessa igreja para vocês. Não é fé de um homem só, não é fé de uma única pessoa, mas a fé de todos. Aí a gente vai caminhar, a gente vai conseguir sair. Foi feito um apelo para trazer 1 quilo de alimento. Por quê, pastor? Porque as pessoas não têm dinheiro para comprar os alimentos para fazer cesta básica desse mês. Pastor, vocês gastaram demais, pastor. Era festa, gastou mesmo. Precisamos gastar muito mais. Na Assembleia, semana que vem, iremos ter uma Assembleia, e na Assembleia vai ser falado aqui como está a nossa situação financeira. Não me assuste. Você está assustado, está preocupado também? Não. Por quê? Porque o dono da igreja é Jesus Cristo. É Ele que cuida da igreja. A igreja é dele, querido. E Ele vai mandar a provisão necessária. Mas é necessário a gente fazer a nossa parte. É necessário a gente caminhar e fazer a nossa parte. Então entenda, contribuir
para o crescimento da igreja, contribuir, ofertar, dizimar, é um privilégio, não um peso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero orar. Fica de pé, está muito Deus sentado. Nesse momento, querido, eu gostaria que, além de orar para que o que foi ministrado nesse momento possa fazer parte do seu coração, que você possa sair daqui alimentado, mas também orar pelo irmão Oswaldo, chegou aqui lá no hospital, visitando, ele está sedado. Muitos momentos ele não tem nem ficado com os olhos abertos. A situação dele ontem era melhor do que a de anteontem, graças a Deus. A situação dele já apresentou uma leve melhora, mas carece muito das nossas orações. Eu estive pós-visita, como eu te visito, porque eu entrei como visita religiosa para não contar como visita. Para não contar naquele momento habitual de visita, e a irmã Adelaide e outros, a filha dele que estava presente, a neta, falou assim: olha, ele comunicou assim. E é interessante que quando eu entrei, ele estava dormindo. E ele começou a orar no ouvido dele. Aí de repente a respiração dele começou a ficar forte, ofegante. E aí eu ia oração no meu olho, eu olhei para os monitores estavam tudo normais, ele está sendo monitorado todo o corpo. Mas a respiração dele começou a ficar muito ofegante. E aí eu entendi que ele estava recebendo aquela oração e ele estava orando comigo, não sei se vocês. E aí quando terminei a oração, ele arregalou os olhos, né? Que coisa linda, não sabia que você tinha olho lá. E ele ficou com os olhos fixos sobre a minha pessoa. E eu disse para ele: olha, uma igreja está olhando para você. Uma igreja que te ama. Uma igreja que está querendo te ver de novo, entrando naquela porta. Ele não está conseguindo falar. Ele não está. Tentou mexer a boca, só não chamou. Melhor que depois ele veio para a cabeça novamente, voltou a dormir. Não, assim. Fica bem diante do Senhor. A oração do justo pode muito ser Deus. Até Deus. Por isso orar. Pastor, esse não for da vontade de Deus, Deus vai fazer e vai trazer conforto e consolo aos nossos corações. Mas eu quero pedir aquilo que está no meu coração. O que está no seu coração? Que Deus cuide do nosso querido. Que Deus traga a salvação. Que Deus traga ele de volta para casa. Para o sucesso da família. Esse é o meu desejo, peço isso a Deus nesse momento. Senhor, obrigado, Deus, por essa manhã, por esses momentos que aqui estamos como igreja sua, Jesus. É a tua igreja reunida. Nós te louvamos, nós te adoramos. Mas o que saiu aqui, Deus, os louvores cantados, Pai, não foi simplesmente a nossa voz, mas o nosso coração rendendo, Pai, graças ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é e tem feito em nossa vida. Ó Deus, primeira semana deste ano de 2024, Senhor, alguns já vivenciando, ó Pai, bênçãos maravilhosas, curas, milagres, outros, ó Pai, ainda passando por tribulações, outros, ó Pai, vivendo em sofrimento, angústia, Senhor. Mas Deus, como nós cantamos aqui, somos a sua igreja, Pai, e estamos de pé diante do Senhor, e isso, ó Pai, quem nos proporciona é o Senhor. Só estamos de pé, só estamos aqui, só estamos enfrentando todas as lutas e dores, ó Pai. Só passamos por milagres, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, tem, ó Deus, sido misericordioso para conosco. Então, obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Nós não somos merecedores, não. Somos infiéis.
deixamos a desejar, sim, muitas das vezes, ó Pai, e te pedimos perdão por isso, Senhor. Mas Deus, nós te pedimos também nesse momento, Deus, que o Senhor sonde em nossos corações. E Deus, como igreja de Jesus Cristo, ó Deus, nós estamos unidos, ó Pai, em oração nesse momento, pedindo ao Senhor, ó Deus. E sabemos que o Teu Espírito Santo já está com o Teu servo, irmão Osvaldo, lá naquele leite de hospital, mas nós te clamamos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que Ele possa receber uma visitação especial, ó Deus, uma unção de cura sobre a vida dele, Deus, que cada medicamento, cada procedimento, ó Deus, possa fazer um efeito, e se caso o medicamento não fizer um efeito, que a Tua graça, o Teu amor, o Teu favor, venha sobre a vida do Teu servo, ó Pai, e que ele possa voltar para o seio da família dele, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos pela cura do Teu servo, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que Tu tens autoridade e poder para isso, Deus, pois Tu és um Deus, ó Pai, vivo, presente em nossa vida, que se importa com a nossa dor, ó Deus, e que escuta a nossa oração, Senhor. Então, Deus, escuta a nossa oração, Pai. Não a oração simplesmente desse pastor, mas é a oração da Tua igreja nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, cura o Teu servo, ó Pai, e que Seu nome seja engrandecido, e que Seu nome seja exaltado, ó Pai, através desta cura, Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, Pai, visita a família da irmã Adelaide, Deus, traga a fé e esperança, ó Deus, renova, Deus, o ânimo deles, ó Pai, que eles possam depositar toda a confiança no Senhor, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus abençoe os que estão enlutados, os que estão passando por dores, as famílias, ó Pai, que perderam entes queridos, ó Pai, visita-nos, ó Pai, traga conforto, consolo, encorajamento, em nome de Jesus Cristo, Deus. Abençoe essa igreja, Senhor. Abençoe a nossa unidade, Deus, o corpo de Cristo Jesus aqui nessa terra, Deus. Ó Deus, aumenta a nossa fé, Deus. Coloque em nossos corações, ó Pai, o desejo, Senhor Deus, a vontade e a prática de sermos mais generosos, de termos mais compaixão, de sermos mais fiéis, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por toda a provisão que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, como foi falado, aquele versículo está bonito. Vai embora, não. Ó, 10h20, 10h30 a gente volta. 10h30 você vai sair. Pastor, não quero sair, não. Fica aqui, cumprimento, aproveita esse momento de 10 minutinhos, dá um abraço no seu irmão, pega uma água se quiser, vai no banheiro e 10h30 a gente volta. 11 horas, no máximo 11h10 a gente está encerrando. Você vai poder ir para casa alimentado, porque tem a segunda parte. E a segunda parte é maravilhosa, é incrível. Eu não quero que você perca essa segunda parte dessa mensagem, querido. Que Deus nos abençoe. Tem um café. Tem um pingadozinho, tem um leitinho, tem um biscoitinho. Vai aqui, querido. As irmãs nos prepararam com muito amor e carinho. Querido. Deus nos abençoe. Até 10h30. Isso, alô,